Salve, salve, você que está acompanhando o projeto PRF 99, ou então você que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, não nos conhece. Eu sou o professor Juliano e esse é o projeto PRF 99, onde eu vou resolver 99 questões preparatórias para o concurso da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Física. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho para que você tenha esses vídeos em primeira mão. Se você quer ser policial rodoviário federal, você precisa saber física para fazer a prova e isso pode te ajudar, tá? Esses vídeos podem te ajudar e eu estou aqui com esse objetivo. Como que nós funcionamos aqui? Eu coloco a questão na tela para você, você vê o que tem que ser feito, tenta resolvê-la e na sequência eu venho com um comentário para você. Então vamos lá, questãozinha aí na sua tela. Legal, então essa questão ela coloca uma situação onde um objeto é lançado verticalmente para cima. Tá? Vertical é exatamente reto para cima, como nós dizemos na linguagem popular, tá? Verticalmente para cima. Porque se tiver alguma inclinação que não seja exatamente vertical, aí nós temos um lançamento oblíquo, tá? Com alguma angulação. Por exemplo, 30 graus em relação à horizontal. Aí já é uma outra situação. Então, verticalmente para cima é lançado diretamente para cima, sem nenhum ângulo, vai sair retinho, 90 graus com o solo, né, vertical e para cima. Muito bem, a questão fala que o objeto é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, um projétil. Então imagine que aqui eu tenho o solo, aqui eu tenho esse objeto. Poderia ser muito bem o disparo de uma arma de fogo, pensando numa questão da PRF. O cara pegou a arma de fogo aqui, a pistola dele certinho para cima e puff, disparou. Tá? Saiu, vamos dizer que o projétil ali, o disparo da munição, né, foi disparada com velocidade de 100 metros por segundo inicialmente. E a pergunta, né, da questão, ou melhor, a afirmação que nós temos que ver se é certa ou não, é que esse objeto aqui atingiu a altura de 500 metros, a altura máxima de 500 metros. O que acontece num lançamento vertical para cima? Esse objeto, sob a ação da gravidade, ele começa a ter uma desaceleração, é um movimento retardado, ele vai ficando cada vez com a velocidade menor até que ele para. Tanto é que se eu pego um objeto, por exemplo, o meu canetão, jogo ele para cima, né, ele vai diminuir a velocidade, vai chegar num certo ponto que ele vai parar e depois ele começa a descer novamente. Então ele sobe, para e desce. Tá? Nesse caso a gente só precisa saber o que acontece até quando ele para, a altura máxima atingida. Então imagine que aqui nós teremos uma certa altura em relação ao solo que esse objeto vai atingir, e ele disse que essa altura é de 500 metros. Tá? Mas a gente vai ter que saber, justamente calcular isso, e daí dizer se é 500 está certo, se não é 500 está errado. O que é importante você entender aqui? Lá no ponto mais alto, quando ele chegar aqui, a gente vai ter a velocidade final dele. E qual é a velocidade final? Ele sobe, 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 sobe e para. Lá no ponto mais alto, a velocidade final dele é zero. Tá? Então isso é muito importante estar implícito na questão. Então aqui a velocidade final é 0 metros por segundo, ou quilômetros por hora, ou qualquer outra unidade. Quando é zero, não tem problema nenhum. Então veja que nós já temos duas informações. Ó. A velocidade inicial, que são os 100 metros por segundo, a velocidade final, que é zero. Nos lançamentos verticais, a aceleração que age nessas situações é justamente a gravidade. Então nós temos aqui a gravidade, que é uma aceleração que é 10 metros por segundo ao quadrado. Inclusive a questão colocou isso para a gente também. Então é uma outra informação que nós temos, é a aceleração. O que é importante você entender aqui? A gravidade ela é um vetor, por ser uma aceleração, tá? Então a grandeza vetorial. E a orientação do vetor gravitacional, a aceleração gravitacional sempre é para baixo. Tá? Então nós temos um vetor de aceleração aí contrário à velocidade. Veja que a velocidade é para cima e a gravidade é para baixo. Nesse tipo de situação, nós temos duas opções. Como eles são de sentidos, direção e sentidos contrários, tá? Ou melhor, desculpe, sentidos contrários, como eles são de sentidos contrários, nós teremos que adotar um com sinal positivo e o outro com sinal negativo. Tá? Porque a gente poderia adotar, por exemplo, se os dois estão para cima, os dois positivos. Se os dois estão para baixo, os dois positivos. Ou até mesmo os dois negativos, não tem problema. Usaríamos o mesmo sinal. Mas como eles têm orientações diferentes, um positivo, o outro negativo. Conceitualmente, na física, a gente costuma usar a velocidade como positivo, portanto a gravidade aqui é negativa. Então, caso nós precisemos usar, e nós vamos precisar, a gente vai usar essa aceleração aqui com o sinal, deixa eu até colocar em vermelho aqui para destacar, negativo, tá?
porque ela é contrária à velocidade inicial nesse tipo de situação. Beleza, nosso objetivo, descobrir a altura. Aí você vai ter que buscar nas suas fórmulas, na sua cabeça, quais equações que são capazes de resolver isso. E uma das equações que torna isso aqui fácil, e que nós temos como uma dica, é a equação de Torricelli. E por que eu digo da dica? Porque aqui veja que nós não temos nada sobre o tempo. Tá? E quando não se tem o tempo, geralmente a gente usa a equação de Torricelli. Se você não lembra, a equação de Torricelli é assim, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tá? Aí você deve estar aí parando, se perguntando, professor, mas esse lançamento aqui é um lançamento vertical e essa fórmula é lá do movimento retilíneo uniformemente variado, do MRUV. Realmente, você está correto. Só que todos os movimentos verticais são movimentos uniformemente variados. A única diferença é que nós estudamos os movimentos na horizontal, MRUV, quando nós passamos para vertical, seja ele queda livre, lançamento vertical para baixo ou lançamento vertical para cima, é a mesma característica, só que aqui a gente muda com relação a alguns elementos. Por exemplo, o que a gente usa na horizontal como ΔS, distância, quando nós viramos isso para vertical, nós temos altura. Aqui é justamente o que a gente quer saber aqui, ó. Tá? Então, eu posso usar a equação de Torricelli com algumas adaptações. Qual é a aceleração que nós temos nesse caso? É a aceleração gravitacional. Então, nessa formulazinha aqui, eu posso dizer que a aceleração é justamente a gravidade. E que o nosso ΔS é justamente a altura. Tá? Porque é a aceleração responsável pela desaceleração aqui do movimento e a distância que ele vai percorrer, nesse caso na vertical, que é equivalente ao ΔS. Então nós poderíamos escrever essa equação assim, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Talvez você até conheça essa formulazinha aqui, já tenha visto ela em algum material aí. Eu, nas minhas aulas, não costumo colocar ela exatamente assim, eu trabalho já com a equação direta lá e faço essa analogia com os elementos. Mas enfim, você pode usar a equação dessa forma aqui. E será que aqui eu tenho a solução da questão? Aí você vai fazer um test drive antes de resolvê-la. Eu tenho a velocidade final? Tenho, é 0. Eu tenho a velocidade inicial? Tenho, é 100 metros por segundo, está no sistema internacional. Eu tenho a aceleração gravitacional? Tenho, é 10. Eu consigo descobrir a altura? Consigo. É o que eu preciso? É o que eu preciso. Então tá aí a solução para você. Tá? Como eu sempre falo nesse ponto do vídeo, daqui para frente você não precisa mais assistir meu vídeo. Se o teu objetivo era só saber como resolver a questão, tá aí, você vai substituir esses valores aqui, vai descobrir o H, acabou, vai bater o gabarito certinho para você. Se você tem interesse em aprofundar um pouquinho mais, eu vou continuar fazendo a resolução e vou te dar uma explanação ainda no decorrer do vídeo, principalmente no final, dizendo quais são os pontos principais que você precisa ter para aprofundar a sua preparação para o concurso. Tá? Porque não basta você resolver a questão nesse ponto, nesse momento que você está de estudo, que você tem um certo tempo, que não tem edital aberto ainda, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, não tem edital aberto ainda, então você tem um certo tempo para se preparar, e é importante você se preocupar mais com a preparação do que propriamente com a obtenção de resultados nesse momento. Tá? Então se preocupe com o resultado na sua preparação, e não na resolução específica da questão, se você acerta ou se você erra. O mais importante é você entender o processo nesse momento, e vai chegar a hora que você vai ter que se preocupar sim com estar acertando questões corriqueiramente, porque daí vai ser lá naquele ponto final, aquele sprint final que você dá para chegar na prova 100%. Tá? Então vamos lá, sem muito mais enrolação, né? Velocidade final é 0, então 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 100 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, só que daí, ó, cuidado aqui, lembra que tem que ser com um sinal negativo, portanto nós vamos colocar aqui entre parênteses, menos 10, justamente por causa do sinal. Se você está um pouco mais adiantado, você já pode fazer o jogo de sinal direto, mas eu vou deixar bem explícito aqui. E por último, a altura, que é justamente o que nós queremos descobrir. Tá? 0 ao quadrado é 0. 100 ao quadrado é o 100 dobrando o número de zeros, né, quando nós temos potências de 10. Então isso aqui vai dar 10.000. 100 com mais 2 zerinhos. Então, 10.000.
Fazendo o jogo de sinal aqui, mais com menos com mais, vai dar tudo menos, né? Então é menos 2 vezes 10, 20 vezes H. Então 20H. Olha que bonitinho, aí a gente pega esse menos 20H e passa para cá mais 20H. Está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Daí nós teremos 0 mais 20H, que é apenas o 20H. Então 20H igual a 10.000. O 20 está multiplicando H, a gente passa dividindo lá. Portanto, H igual a 10.000 dividido por 20. E continuando aqui no nosso cantinho, nós podemos simplificar um zero no final aqui com um zero no final aqui. Nós temos 1.000 dividido por 2. E 1.000 dividido por 2 ainda é 500, não mudou. Tá? 500 o quê? 500 metros, porque é uma distância no sistema internacional, a altura. Né? Aqui está em metros por segundo, então e aqui em metros por segundo ao quadrado, então a resposta dá em metros. 500 metros. E está aí a solução da nossa questãozinha. Como a questão afirmava que era de 500 metros, foi de 500 metros? Certo, foi de 500 metros, portanto o gabarito aqui, C de certo. Você marcava lá no seu gabarito, se fosse na sua prova, e ia feliz da vida, garantindo uma questão de física para você, tá certo? Muito bem, antes de nós encerrarmos, nós temos duas coisas importantes. Primeiro, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não ativou o sininho, ative. Se você não deu o like, dê o like. E se você gostou dessa questão, cara, por favor, compartilhe com mais pessoas. Tá? O nosso objetivo aqui de trazer esse projeto PRF 99, de preparar as questões, de gravar para você aqui, tá? Nós estamos apenas na 18ª, eu vou até na questão 99, tá? 99 questões. É justamente que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas. Tá? Eu quero que isso chegue a todo mundo que precisa e que tem, às vezes não tem aquela situação possível para conseguir um professor que esteja divulgando a resolução de questões para ele. E tem muitas pessoas no nosso Brasilzão aí que estão nessa situação. E o meu objetivo principal, de verdade mesmo, é que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, principalmente para aquelas pessoas que de repente estão interessadas em se preparar e não tem a possibilidade monetária mesmo, financeira, de repente estar bancando aí um curso preparatório, e isso pode estar auxiliando. Tá? Para quem tem essa possibilidade, existem os meus cursos aí, você pode procurar, e daí você vai ter acesso a isso de uma outra forma. Tá? Mas aqui eu acho muito importante, então é uma forma de você fazer com que o vídeo seja divulgado para mais gente, de você patrocinar de forma gratuita. Né? Para você não custa nada, é só clicar ali no compartilhar ou clicar no like, e isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aí. Então eu te peço encarecidamente que você faça isso, tá certo? Muito bem. Com relação à questão, o que é importante você saber? Alguns detalhes, tá? Primeiro, os valores, os elementos que ficam intrínsecos. Por exemplo, essa questão da velocidade inicial, da velocidade final, melhor dizendo, tá? É um elemento importante da questão. Então você tem que entender que no lançamento vertical para cima, a velocidade final é zero. Tá? O objeto, em qualquer situação que seja, ele vai chegar lá em cima e vai parar. A velocidade dele é zero. Então isso tem que estar na tua cabeça quando se fala de movimentos verticais. Segundo ponto importante, a questão das acelerações gravitacionais. Tá? Sempre nos movimentos verticais a gente tem como aceleração a gravidade, a não ser que seja num lugar onde não existe gravidade. Tá? E isso não acontece. Tá? Então, e geralmente é na Terra. Então a aceleração gravitacional, que também geralmente é dada como 10 metros por segundo ao quadrado. Mas fique ligado que a aceleração gravitacional é a aceleração que existe na situação, e dependendo do tipo de movimento, ela pode ter o mesmo sinal da velocidade ou um sinal contrário. Tá? E você vai ter que analisar cada questão especificamente. E além disso, que as equações do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tanto a equação de Torricelli como a equação das velocidades e a equação das posições, elas funcionam para qualquer movimento vertical. Então se atente a isso também, porque é uma forma de você eliminar fórmulas. Tá? Se você sabe isso aqui, você não precisa guardar espaço na sua memória, e você pode liberar espaço para você gravar outras coisas que são importantes para a sua prova, para ficar decorando novamente uma segunda fórmula. Tá? Como eu falei, muitos materiais trazem essa equação aqui, mas não é necessária. Nos meus materiais eu até faço essas demonstrações, eu costumo falar sobre essas questões, essas equações que elas existem, mas eu friso que com as equações básicas do MRUV, você já tem a possibilidade de resolver qualquer questão de movimento
vertical, basta que você entenda a característica do movimento, que foi justamente o que eu fiz aqui. Eu mostrei para você por que eu estou usando H e por que eu estou usando G. Tá? Desde que você entenda isso, você pode decorar apenas essa forma e faz a substituição das informações que a questão te deu. Tá? Então, 3 pontos aí para fechar. Com relação à velocidade final, no caso do movimento lançamento vertical para cima, com relação à gravidade nos movimentos verticais, e também que todos os movimentos verticais valem as equações do MRUV. Eu espero que com isso você saia desse vídeo mais preparado do que você estava no começo, mesmo que você não consiga ter feito essa questão, vamos supor que você tentou aí resolvê-la e não conseguiu, ainda assim você está saindo mais preparado do que você estava anteriormente. E é isso, esse é o meu principal objetivo. Tá? Espero que você esteja curtindo o nosso projeto. Essa é a questão 18 apenas, e nós vamos até a questão 99. Então continue nos seguindo aí no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima questão.